Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar lendo o nosso livro da ansiedade, como enfrentar o mal do século, de Augusto Cury. O gatilho da memória, a ansiedade vital. Os fenômenos que constroem cadeias de pensamento estão num movimento contínuo e inevitável, num fluxo ininterrupto, num estado de ansiedade vital. A ansiedade vital gerada pela solidão da consciência virtual. É saudável, pois movimentada todo o processo de construção do psiquismo, sejam pensamentos, ideais, personagens, ambientes, desejos e aspirações. A ansiedade vital torna-se uma ansiedade doentia quando contrai o prazer de viver. A criatividade, a generosidade, a afetividade, a capacidade de passar antes de reagir, a habilidade de reinventar, o raciocínio multifocal, entre outros. Um dos mecanismos psíquicos que mais transforma essa ansiedade vital numa ansiedade asfixiante é hiperconstrução de pensamentos. Quem tem uma mente agitada, quem é uma máquina que se informa e de pensar, ultrapassou os limites saudáveis da movimentação psíquica e desenvolverá a síndrome do pensamento acelerado, a SPA. É como um filme editado em altíssima velocidade, só há preço nos primeiros segundos, depois o desprazer atinge o espectador. De acordo com a TIM, a ansiedade vital é um testemunho solene de que pensar não é apenas uma opção do Homo sapiens, mas inevitável. Se o eu não construir cadeias de pensamentos numa direção lógica, coerente ao fenômeno do inconsciente, as produzirão. A ansiedade vital estimula uma dança de fenômenos dos bastidores da nossa mente, mesmo quando dormimos. Os sonhos representam o reflexo dessa fascinante movimentação construtiva. Gatilho ou fenômeno de autossabotagem? Autochegagem. Desculpa, gente. O gatilho da memória é o primeiro fenômeno que se apresenta na dança do fenômenos inconsciente, que constrói pensamentos. Ele é acionado quando entramos em contato com cada estímulo extrapsíquico. Luz, som, estimula táteis, gustativo, olfativo ou intranspsíquico, imagens mentais, pensamentos, fantasias, desejos e emoções. É, inclusive, com determinados estímulos orgânicos, substâncias metabólicas, déficit de neurotransmissores, drogas psicoativas. O gatilho atua em milésimos de segundo, sem que eu tenha consciência da sua operacionalidade. E ele quem abre as janelas da memória. Ativa a interpretação imediata e a consciência instantânea. O leitor sabe nesse exato momento quem é, onde está, o que está fazendo, sua posição espaçotemporal, não por causa da ação consciente e programada do seu eu, mas porque o gatilho da memória está ancorado em centenas de janelas que sustentam essa percepção instantânea. Você nunca ficou admirado com esse processo? Em uma aula ou uma conferência de 1 hora é possível que o gatilho da memória seja detonado milhares de vezes para abrir milhares de janelas à compreensão imediata de cada verbo, substantivo, adjetivo, pronome. Todos os dias vemos
milhares de imagens que são interpretadas rapidamente pelo acionamento do gatilho da memória e as consequentes aberturas das janelas. Por isso, esse fenômeno também é chamado de autochecagem da memória. Portanto, as primeiras impressões e interpretações dos milhares de estímulos que percebemos, ainda que se tornem conscientes, são patrocinadas por fenômenos inconscientes. A ação desse ocorre no primeiro ato do teatro mental. Compreendemos as palavras escritas ou faladas não pela ação consciente, programada e diretiva do eu, mas pelo pacto do gatilho com as janelas da memória. Se dependesse do eu encontrar cada janela a partir dos estímulos com que temos contato, não teríamos uma resposta inicial tão rápida. Não seríamos a espécie pensante que somos. A ação do gatilho da memória é fenomenal. Ele checa os estímulos de bilhões de dados à base da memória com uma rapidez surpreendente. Você acabou de ler minhas palavras através da ação, quase na velocidade da luz, desse magno fenômeno. Sem ele, o eu ficaria confuso e não identificaria a linguagem, som, imagem ou mais diversos ambientes. Não seria um leitor. O gatilho da memória e suas masmorras. Sem o pacto do gatilho com a janela da memória, reitero, não seríamos uma espécie pensante. No entanto, com esse pacto, podemos também ser uma espécie aprisionada. Todas as fobias, como a fobia social, a claustrofobia, a acrofobia, medo de altura, são decorrentes dele. As obsessões e a dependência de drogas também têm como protagonista o gatilho que abre a janela killer imediatamente. Se por um lado o gatilho da memória é um grande auxílio do eu, por outro pode ser um grande algoz por abrir janelas doentias. Pode levar a atos falhos ou a interpretações distorcidas, asfixiantes, superficiais ou preconceituosas. Quem tem claustrofobia, embora não conheça o pacto entre o gatilho, é a janela killer da memória. Sabe como esse medo é cruel, ainda que, sem dúvida, possa ser superado. As ferramentas que serão aqui expostas oferecem uma contribuição ao processo de psicoterapêutico. Quando um portador de claustrofobia entra num elevador, um aperto no peito, um movimento do aparelho ou uma sensação de falta de ar fazem com que o gatilho abra rapidamente a janela killer, que traduzem que o elevador parará e ele poderá morrer. O volume de tensão decorrente dessa janela bloqueia o acesso de milhares de informação, gerando o síndrome do circuito fechado da memória. O eu, portanto, entra numa armadilha psíquica para a qual não se programou, o que obstruiu sua lucidez e sua coerência. Tive o privilégio de descobrir esse síndrome e dissabor de saber que ele está na base da fobia. Farmacodependência, obsessões, depressão, homicídios, suicídios, guerras, genocídios
exclusão social e até o baixo rendimento intelectual. Certa vez, um aluno brilhante foi mal numa prova. Ele havia estudado, sabia a matéria, mas ficou tenso e, sem conseguir recordar as informações, teve um péssimo desempenho. O professor o criticou e ele ficou abalado, registrou essa frustração. Estudou mais ainda para a prova seguinte. Quando chegou o dia, o gatilho da memória entrou em cena e abriu a janela killer, que continha o arquivo do medo e de falhar. O resultado foi vítima do síndrome do circuito fechado da memória. Não conseguiu abrir os demais arquivos que continham as informações que havia estudado. Teve ansiedade intensa e um péssimo rendimento intelectual toda vez que ia fazer uma prova. O pacto entre o gatilho da memória e a janela killer era um drama. Acabou jubilado, depois de anos de péssimo desempenho nas provas. Um ato grave contra sua inteligência. Muitos gênios são tratados como deficientes mentais por causa desses perniciosos mecanismos. Como professor e psicodagogo, em quase todo o mundo, praticamente desconhecem o pacto entre o gatilho e as janelas da memória. Não conseguem contribuir com esses alunos. Nesse caso, em particular, o jovem só conseguiu se superar, estruturar sua autoestima, brilhar em seu raciocínio e no desempenho das provas quando aprendeu a resgatar a liderança do eu. Enfim, quando aprendeu gerenciar os pensamentos e proteger sua emoção. Educação clássica. A ironia do destino é que ele não é inevitável, mas uma questão de escolha. Quando eu crê nessa tese e resolve tomar as rédeas do destino em suas mãos, sua personalidade já está estruturada e a cidade da memória já tem seus núcleos de habitação bem definidos. Demontá-los, reurbanizá-los, reorganizá-los é uma tarefa possível, porém complexa. Imagine a dificuldade de reformar uma casa para entender a complexidade de reescrever nossa memória. Quem já reformou sua resistência sabe o trabalho que dá. Quem já fez tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico sabe que superar conflitos não é processo rápido, como uma cirurgia, mas claro, não estamos de mão atadas. Podemos reciclar e reeditar as janelas traumáticas, uma tarefa que exige técnica para o eu que equipar como autor da própria história. O que demanda uma nova agenda fundamentada em metas e prioridades a médio e longo prazo. Por exemplo, pense numa pessoa vítima de fobia social, que tem marcante medo de falar em público. Certo dia, ela resolve virar a mesa, debater suas ideias destemidamente. Seu comportamento, por mais heróico que seja, está correto, mas se for isolado, formará apenas janelas solitárias e não núcleos da habitação do eu, ou uma plataforma de janela light. Dias depois, quando enfrentar uma nova plateia, enfim, quando atravessar um novo foco de tensão, o fenômeno do gatilho terá grande chance de não conseguir encontrar, em meio de dezenas de milhares de janelas, aquela que funcionou sua isolada ousadia, mas terá grande chance de encontrar as inumeráveis janelas killer que funcionavam, suas inseguranças, seu medo de falhar,
suas preocupações excessivas com uma imagem social. Tais janelas poderão fechar o circuito da memória, aprisionando o silêncio do eu, reproduzindo, assim, sua fobia social. Para superá-la todos os dias, ele deve criticar e reciclar seus medos, sua preocupação. Assim, formará um núcleo saudável de habitação do eu para ser protagonista da sua história. Bacana, né? Eu peço para todo mundo refletir essa semana. Eu tenho vindo de 2 em 2 semanas para todo mundo refletir o que eu li. É um livro muito interessante que eu também faço essa reflexão, porque a vida da gente é tão corrida que a gente às vezes planeja uma coisa, mas sai outra. E eu acredito muito que essas janelas, né? Da memória, da ansiedade, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo tem o seu momento certo, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e gratidão imensa.